Bom, então nós vamos fazer uma demonstração de uma raspagem supragengival. Hoje vamos começar pelo segundo sextante. Eu vou fazer a raspagem do elemento 21 agora como representante de dentes do segundo sextante, né? Então vou usar uma cureta Gracie para faces livres e faces proximais de dentes anteriores, né? Aqui estou usando uma cureta Gracie número 12. Poderia ser uma cureta Gracie 34, 56 ou 78. Poderia também ser uma cureta Macau número 13 e 14, porque a gente está falando de um ambiente supragengival, tá? Então, eu vou demonstrar aqui com a cureta Gracie nesse primeiro momento, né? Então, alguns aspectos, antes de nós começarmos a instrumentação, eles precisam ser observados. Primeiro, nós temos que identificar qual é a face cortante do instrumental, né? Então, aqui eu tenho um lado da cureta, a face apical da pontativa, né, juntamente com a face coronária da pontativa, que é essa aqui de cima, elas formam o bordo cortante do instrumental. Esse bordo cortante, na cureta Gracie, ele só está de um lado da pontativa. No outro lado, ela é arredondada, né? Então, esse é o primeiro ponto. O lado cortante, ele tem que estar voltado para o dente, obviamente, senão a gente não vai conseguir fazer a nossa instrumentação. Então, seria nesse lado aqui, nessa ponta da cureta, seria desse lado, né? E se nós invertermos a outra ponta da cureta, seria esse lado aqui, tá? Outro aspecto bem importante são os ângulos. Para nosso fio ser otimizado, o fio da pontativa, ele precisa estar num ângulo de trabalho, de instrumentação, de tração, da face coronária com o dente ou com a raiz, de 45 a 90 graus. Nós vamos atingir esse ângulo quando nós tivermos um paralelismo dessa haste aqui, tá? Dessa porção da haste aqui, com o longo eixo do dente, né? Ou o eixo que a gente estiver instrumentando. Então, observem aqui, ó. Se eu for fazer uma instrumentação nesse sentido, ó, eu não estou com um ângulo adequado, né? Eu estou com um ângulo maior que 90 graus. Então, eu tenho que baixar esse ângulo, né? Encostar essa porção terminal da haste próximo do longo eixo do dente, né? Posso fazer o movimento de raspagem nesse sentido, no sentido ápico coronário, né? Posso fazer em outros sentidos também, em sentidos laterais, se eu quiser, né? Desde que eu respeite esse paralelismo da haste com o eixo que se está instrumentando, ok? Claro que, na medida do possível, quando a gente conseguir fazer sempre movimentos cérvico-incisais, seria melhor. Eu vou dividir essa face vestibular aqui em duas, né? Uma face mais voltada para a meia distal e uma face vestibular voltada para a meia mesial. Então, insiro minha cureta levemente no sulco gengival. Observem aqui o meu apoio, né? Estou com um apoio incisal e vou fazer um movimento de tração em que eu faço uma leve torção do meu punho com o meu antebraço e consiga também instrumentar, né, com a tração dos dedos. Então, assim a gente vai fazendo o movimento e vai removendo os depósitos dentários. Importante que a gente faça essa remoção desde lá, levemente intrasulcular, para a gente remover bem esses depósitos que ficam no início ali do sulco gengival, para a gente conseguir uma desedemaciação adequada da região. Então, estou aqui instrumentando a face vestibular, tá? Ó, e já entrando na meia distal. Observem agora que na meia distal, né, eu tenho que prestar atenção no paralelismo, né, com o eixo dentário, né, o longo eixo dentário. Então, observem que eu estou mantendo esse paralelismo. E assim vou fazendo o movimento de tração.
é um movimento de tração de 2 a 3 milímetros, tem que ser um movimento firme, porém não muito vigoroso, para que a gente consiga efetivamente remover os depósitos dentários, né? Outra coisa importante é que o nosso instrumento esteja bem afiado, né? Muito importante que tenhamos a nosso alcance a pedra de afiação, caso tenhamos que dar uma avivada nesse fio da cureta. Tá? Então, acho que pela minha sensação tátil aqui, me parece que já foi bem removido aqui todos os depósitos dentários. Ok, então, fazendo a inspeção final aqui dessa região, né, a gente passa a sonda e confiro para ver se ficou bem liso, bem adequado, né? Então, aqui a gente consegue perceber que sim. E agora a gente vai, então, fazer a instrumentação dessa outra porção da face vestibular, vestíbulo vestibular e da meia mésio vestibular, né? E vou fazer isso aí com a cureta Grace, né? Observem que eu estava usando esse lado da cureta, né, para fazer essa instrumentação. O que eu vou fazer agora? Eu vou inverter, eu vou virar a minha cureta, né, para eu conseguir fazer esse lado, né? Então, eu tenho que virar a minha cureta e eu tenho que também ficar numa posição diferente. Antes, eu estava numa posição de 10, 11 horas. Agora, eu vou ficar numa posição de 9, 8 horas, porque eu vou conseguir fazer uma instrumentação mais adequada. Então, vou usar um apoio ali no incisivo lateral, né? Coloco a face, o bordo cortante contra o dente, né? Levemente intrasulcular, e vou começar então a fazer o meu movimento de raspagem. Movimentos sobrepostos de 2 a 3 milímetros, né? Controlados, movimento de leve torção do punho e tração com os dedos também. E assim a gente vai removendo todos os depósitos, entrando um pouquinho mais na meia. A gente vai então sempre usar bem a pontinha da ponta ativa, né, para entrar nessa meia e estender o máximo possível para a meia mesial, assim como eu fiz lá na distal também, porque daí a gente já consegue fazer a instrumentação dessa a meia mésio vestibular. Tá? Metade da face mesial já fica instrumentada, a outra metade vai ser acessada por lingual. Tá? Então, levemente intrasulcular, né? Em toda a região foi raspada, né? É óbvio que se o paciente tem inflamação, a gente vai observar bastante sangramento, vai notar que nesse momento vai ter sangramento, então a gente vai ter que estar enxaguando frequentemente essa região, usando uma gaze para limpar a região, usando um isolamento relativo com gaze para controlar esse sangramento. Aqui ficou um pouquinho de cálculo supragengival. Observem aqui o paralelismo da minha haste, né? Estaria errado se eu fizesse isso aqui, ou se eu fizesse uma raspagem da face mesial dessa forma. Então, eu tenho que fechar bem esse ângulo, né, para fazer a instrumentação. Ok. E aí, então, a nossa face vestibular está concluída, né, depois que eu confiro isso com o meu instrumental de apoio. Né? Então, venho aqui com a minha sonda exploradora ou com a sonda adaptada para verificar esse critério de alisamento da região. Bom, então agora eu vou me dirigir à face palatina desse elemento 21, né? E como a gente vai fazer uma filmagem tentando, através da visão indireta, através do espelho, para nós não perdermos a ativação, o movimento de ativação lá, eu vou fazer um apoio que não seria o melhor apoio. O melhor apoio para trabalharmos nessa região seria um apoio dentário, né? Que a gente vem aqui no elemento
lateral, no incisivo lateral, e faz o apoio, né? Então, se eu fizer o apoio aqui, não vai ficar nítido na filmagem. Então, vou fazer um apoio um pouquinho mais distalizado aqui para vocês conseguirem observar. Então, vou inserir a cureta Grace 1-2, né, na face mesial, né, e fazendo um movimento de tração, né? Nesse caso aqui eu estou fazendo um apoio lá na oclusal do pré-molar, né, observem o paralelismo da face da haste da cureta com o eixo que eu estou instrumentando, né? E assim a gente vai continuar em direção à face livre a nossa raspagem, né? No momento que a gente chegar mais ou menos na metade da face lingual ou palatina, a gente vai parar e vai inverter a cureta. No sítio palatino, lingo-palatino, e no sítio mésio-palatino já está ok, né? Eu ainda tenho que trabalhar da metade da face palatina para distal, né? Inclusive na meia disto-palatina. Então, vou também com a minha curetinha 1-2, vou inserir ali. Agora eu já mudei de posição, eu estou numa posição de 11 até 12 horas, eu consigo trabalhar assim, com uma visão indireta. Nesse caso, eu estou usando a visão indireta do próprio espelho aqui, né? Para eu conseguir visualizar a inserção do meu instrumental. E aí vou fazendo a raspagem, né? Da mesma forma que eu estava trabalhando, consigo fazer a instrumentação da região, né? Fazendo a remoção dos depósitos em toda a meia proximal e no resto, né, no que ficou ainda para trás da face palatina.